Estamos de volta com a parte 2 do informativo 1184 do STF e já vamos para mais uma tese de repercussão geral, tema 284. Foi inserida na Constituição Federal e eu também só vou ler uma vez, tá? Não vou fazer a releitura ao final, não. Então, a tese ficou da seguinte forma: considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor I na DPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes do referido plano dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos homologados no âmbito da DPF 165 no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento da referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos planos econômicos de processos já transitados em julgado. Então, gente, parece um repeteco daquilo que nós conversamos lá no informativo 1182, a tese 825 da repercussão geral. Qual é a única diferença, gente? Que a tese 825, tema 825, trata do plano Collor II. E essa nova tese, o tema 284, trata do plano Collor I. Não é? Lembrando que esses foram planos econômicos lá na época da hiperinflação, ali começo dos anos 90, final dos anos 80, e foram 4 planos econômicos: o Plano Verão, o Plano Bresser, o Plano Collor I e o Plano Collor II. E o que aconteceu, gente? Aconteceu aquela tristeza que foi o bloqueio de valores nas poupanças, e aí esses valores depois foram devolvidos com a correção monetária, mas que era inferior à correção real. Isso acabou gerando os tais dos expurgos inflacionários. E aí, não é muito tempo depois, foram propostas diversas ações judiciais pedindo a recomposição desses valores. Muitas foram julgadas procedentes, e isso era um negócio que parecia sem fim, até que foi celebrado um acordo lá no âmbito da DPF 165, possibilitando que as pessoas aderissem a esses acordos para receber determinados valores. O problema: muitas vezes os poupadores não concordavam com o valor, preferiam de fato buscar ação judicial para executar aquilo que era efetivamente devido e não um valor menor. Só que aí o que o STF fez? Ele criou uma situação bem peculiar. Ele posteriormente reconheceu que esses planos eram constitucionais. Primeiro fez isso em relação ao Collor II, agora em relação também ao Collor I, e disse: olha, o plano é constitucional porque existia uma situação de hiperinflação, foi necessária uma ação enérgica por parte do governo federal, e isso realmente trouxe prejuízos, trouxe consequências, mas não há como dizer que é inconstitucional, porque foi uma medida que se entendeu que era a medida necessária naquele momento, ainda que a história talvez não tenha visto, né, como uma boa medida, mas naquele momento parecia ter sido uma medida necessária. Certo, mas foi uma medida que trouxe prejuízos, e aí? Esses prejuízos precisam ser recompostos, segundo decidiu o STF. Mas como se tratam de planos econômicos constitucionais, então essa recomposição tem que se dar necessariamente via adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos que foram homologados lá na DPF 165. Ou seja, ou aceita aderir ao acordo ou vá com Deus, você não tem direito a absolutamente nada. Bem interessante, né, essa solução. Ou adere ao acordo ou vá com Deus e não venha mais me perturbar. Seria mais ou menos isso. O único detalhe: caso haja uma decisão transitada em julgado, aí não é possível a ação rescisória ou a arguição de inexigibilidade desse título, tá? Então,
houve pelo menos aqui uma modulação trazendo efeitos prospectivos. Beleza, gente? Então, seguindo em frente, próximo julgado foi inserido na Constituição Federal destaque da seguinte forma: é constitucional a análise prévia de seletividade do objeto de controle realizada pela unidade técnica do respectivo Tribunal de Contas local, desde que em consonância com as regras editadas pelo TCU, a fim de que se observe o princípio da simetria. Basicamente, aqui nós temos o artigo 177-A do Regimento Interno do TCE do Espírito Santo. Ele dispõe sobre a análise prévia de seletividade de denúncias e representações. E aí questionou-se a constitucionalidade e basicamente esse dispositivo ele traz uma triagem técnica inicial denominada análise prévia de seletividade, que deve ser aplicada após o recebimento de uma denúncia admissível e antes da instauração de fiscalização ou instrução de deliberação cautelar. Basicamente, essa norma traz critérios objetivos para essa seleção. Que critérios são esses? Risco, relevância, materialidade, oportunidade e gravidade, urgência e tendência. E aí, basicamente, traz, como é que é feita essa triagem para definir quais são aquelas denúncias ou representações que efetivamente vão virar uma fiscalização formal ou uma instrução processual formal. Isso é constitucional? Gente, entendeu-se que sim. Isso é constitucional porque é um modelo que privilegia a eficiência da atuação fiscalizatória. É uma análise prévia e seletiva, com base em um filtro que é legítimo e objetivo, então traz critérios objetivos e legítimos também. Entendeu-se que essa competência normativa e auto-organizativa faz parte da competência dos tribunais de contas estaduais e, acima de tudo, que há uma obediência ao princípio da assimetria, porque aquilo que está aqui disciplinado tem consonância com a resolução 259 de 2014 do TCU. Então, por conta disso, entendeu-se que se trata de uma norma constitucional, beleza? Então, como é que ficou o destaque aqui desse julgado? É constitucional a análise prévia de seletividade do objeto de controle realizada pela unidade técnica do Tribunal de Contas local, desde que em consonância com as regras editadas pelo TCU, a fim de que se observe o princípio da simetria. Seguindo em frente, próximo julgado de hoje, foi inserido no Decreto-Lei 911 de 69, que trata sobre a alienação fiduciária de bens móveis. E nós temos aqui as teses que foram fixadas nas ADI 7601, 7608 e 7600 do DF. Essas teses ficaram da seguinte forma: 1. São constitucionais os procedimentos extrajudiciais instituídos pela Lei 14.711 de 2023, de consolidação da propriedade em contratos de alienação fiduciária de bens móveis e execução de créditos garantidos por hipoteca e de execução de garantia imobiliária em concurso de credores. 2. As diligências para a localização de bem móvel dado em garantia em alienação fiduciária ou em sua apreensão, previstas no artigo 8º-C, parágrafos 4º, 5º e 7º do Decreto-Lei 911 de 69, devem ser assegurados os direitos à vida privada, à honra, à imagem do devedor, à inviolabilidade do sigilo dos dados, à vedação ao uso privado da violência, à inviolabilidade do domicílio, à dignidade da pessoa humana e à autonomia da vontade. Então, basicamente, essa lei, a 14.711 de 2023, que é chamada também do Marco Legal de Garantias, dentre outros pontos, essa lei trouxe diversas previsões sobre os procedimentos extrajudiciais para a consolidação da propriedade fiduciária
e também para execução dos créditos. E aí, gente, houve um questionamento acerca da constitucionalidade e basicamente se entendeu que as novas previsões ali contidas são constitucionais, a grande maioria constitucionais mesmo, tá? Mas alguns dispositivos aqui, especialmente os parágrafos 4º, 5º e 7º do artigo 8º-C do Decreto-Lei 911, receberam interpretação conforme a Constituição. Basicamente, esses dispositivos tratam sobre diligências para a localização de bens. Então, imagina, por exemplo, que um determinado automóvel ele é alienado fiduciariamente, o empréstimo está atrasado, e aí, basicamente, esse dispositivo traz que, após a consolidação da propriedade, o credor ele pode, por si ou por meio de terceiros, realizar diligências para localizar esse bem. E aí, esses terceiros podem ser empresas especializadas na localização de bens. E aí, localizado esse bem e apreendido pela própria empresa ou por um terceiro, isso vai ser comunicado para que seja dado baixa no registro, então comunica o Detran, por exemplo, e aí vai ser cancelado, de fato, esse registro e posteriormente o bem vai ser vendido. Essas previsões são constitucionais? Como eu já disse, elas receberam interpretação conforme a Constituição. Para que essa interpretação conforme a Constituição? Gente, vocês já viram aqueles vídeos lá nos Estados Unidos de situações muito loucas, que às vezes a pessoa está abastecendo o carro, aí chega um guincho, pega o carro e leva, às vezes com gente dentro. Então, tipo assim, a pessoa desceu do carro por um segundo, deixou os objetos pessoais dentro do carro, às vezes tem criança, tem alguma coisa dentro do carro, chega lá alguém, guincha o carro e leva, e rapidamente. Tem muito vídeo sobre isso na internet. Então, essa interpretação, conforme a Constituição, foi para evitar só isso aí, tá? Porque basicamente se entendeu que essas disposições legais, elas tratam de uma desjudicialização que é legítima e que traz eficiência ao processo de execução, mas que essas diligências de apreensão feitas pelo próprio credor fiduciário têm que respeitar a dignidade da pessoa humana, a inviolabilidade da vida privada, do domicílio. Então, por exemplo, não vai ser feita a apreensão dentro da casa da pessoa. Não vai ser feita uma situação absolutamente vexatória, que desrespeite direitos fundamentais. Dei um exemplo muito claro aqui, né? Imagina, a pessoa desceu do carro por um segundo, tem criança dentro do carro, às vezes tem um cachorro dentro do carro, e passa um guincho e sai levando o veículo. Realmente não é algo minimamente razoável, né? Então, isso continua não sendo possível, mas é possível sim a apreensão em uma situação em que minimamente se preserve direitos fundamentais. Então, vai ter que ter um mínimo de cuidado, né? Mas é possível. Então, como é que ficaram as teses fixadas? São constitucionais os procedimentos extrajudiciais instituídos pela Lei 14.711 de 2023, de consolidação da propriedade em contratos de alienação fiduciária de bens móveis, de execução dos créditos garantidos por hipoteca e de execução da garantia imobiliária em concurso de credores. 2. As diligências para a localização do bem móvel dado em garantia em alienação fiduciária e em sua apreensão, previstas nos parágrafos 4º, 5º e 7º do artigo 8º-C do Decreto-Lei 911, devem ser assegurados os direitos à vida privada, à honra, à imagem do devedor, à inviolabilidade do sigilo de dados, à vedação do uso privado da violência, à inviolabilidade do domicílio, à dignidade da pessoa humana e à autonomia da vontade. Próximo julgado foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é constitucional a instituição de taxas por serviços prestados por órgão de segurança pública relativos 1. À segurança preventiva em eventos esportivos e de lazer com cobrança de ingresso, bem como 2. A emissão de certidões e atestados, desde que não se destinem à defesa de direitos ou ao estabelecimento de interesse pessoal.
Então, gente, basicamente, o primeiro ponto aqui diz respeito à cobrança de taxa para a segurança preventiva em evento esportivo ou de lazer com cobrança de ingresso. E aí entendeu-se que é possível sim. Então, por exemplo, vai ter jogo de futebol do seu time. É possível cobrar uma taxa para o policiamento nesse evento esportivo? É possível. Por quê? Porque, gente, aqui é possível verificar uma divisibilidade e uma especificidade. Então, quando nós falamos do direito à segurança de uma forma ampla, esse direito à segurança, ele deve ser custeado por impostos. Por quê? Porque aqui é um direito à segurança geral e indivisível. Agora, se nós tratamos de um evento esportivo, de um evento de lazer que se cobra ingresso, aí nós já temos uma situação que é específica e divisível e que é perfeitamente possível mensurar e individualizar. Então aqui dá para cobrar taxa, beleza? Segundo ponto, acerca da possibilidade de cobrança de taxa para emissão de certidão e atestado. Também entendeu-se que é possível, mesma coisa, tá? Deve ser algo divisível, deve ser algo perfeitamente especificável, mas com a ressalva de que o artigo 5º, inciso 34, a linha B da Constituição Federal, traz que são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Então tem que ver se a certidão que você está buscando não diz respeito a essa situação. Não é uma certidão que busca a defesa de direito ou esclarecimento de situação de interesse pessoal. Se for aqui, não pode cobrar taxa. Por quê? Porque está no artigo 5º, inciso 34, a linha B da Constituição Federal. Agora, se forem certidões diversas, atestados diversos, é sim possível cobrar taxa. O julgado até traz exemplos. Ele traz aqui, olha só, documentos administrativos como fotografias, inscrições em cursos, cópias autenticadas ou diárias por permanência de veículos apreendidos. Exemplos, tá? Mas basicamente você vai verificar sempre se é uma certidão que ela visa a defesa de direito ou esclarecimento de situação de interesse pessoal. Se for, não pode cobrar taxa por vedação constitucional. Então, como é que ficou aqui o destaque? É constitucional a instituição de taxa por serviços prestados por órgão de segurança pública relativos 1. À segurança preventiva em eventos esportivos e de lazer com cobrança de ingresso, bem como 2. A emissão de certidões e atestados, desde que não se destinem à defesa de direitos ou ao esclarecimento de interesse pessoal. Gente, eu vou fazer um convite bem especial, se você não é nosso assinante, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura, com tudo que você precisa para um estudo completo, atualizadíssimo e organizado de lei seca e jurisprudência. E vem também conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imagina e que vai ser um baita diferencial em uma futura prova de títulos. E a palavra da sorte de hoje, para eu saber que você está me ouvindo efetivamente, digita aí nos comentários carregador. E aí eu vou saber que você está me ouvindo e vou saber também que você está atento para o último julgado de hoje, que é importantíssimo, tão importante quanto aquele primeiro julgado do Marco Civil da Internet, mas que trata agora sobre o tema apreensão de aparelho celular. É a tese de repercussão geral, tema 977 do STF, também é uma tese grande e por isso eu não vou reler ao final, eu vou ler cada um dos tópicos e eu vou já de cara explicar, beleza? Então vamos lá. Ponto 1. A mera apreensão do aparelho celular, nos termos do artigo 6º do CPP ou em flagrante delito, não está sujeita à reserva de jurisdição. Contudo, o acesso dos dados nele contidos
deve observar as seguintes condicionantes. Então, gente, olha só, primeiro ponto de todos. Para apreender o celular, é preciso ordem judicial? Não. Então, foi dada uma ordem de busca e apreensão domiciliar. E lá o policial encontrou um aparelho celular que parece ter relação com o crime. Ele pode apreender, mesmo que a decisão não traga especificamente uma determinação para apreensão de celular, com certeza absoluta ele pode. Ou então imagina a situação que a polícia encontra alguém em flagrante delito de crime. Pode apreender o celular? Pode apreender o celular, mesmo que não haja uma decisão judicial específica, beleza? Agora, pode acessar o conteúdo? Gente, aí calma lá, tá? Já vou dizer que em regra não pode não, tá bom? Mas temos exceções como quase tudo no direito. Então, a primeira exceção está aqui nesse tópico 1.1. Nas hipóteses de encontro fortuito de aparelho celular, o acesso aos respectivos dados para o fim exclusivo de esclarecer a autoria do fato supostamente criminoso ou de quem seja o seu proprietário, não depende de consentimento ou de prévia decisão judicial, desde que justificada posteriormente à adoção da medida. Então, o primeiro ponto é esse, né? Imagina que estamos numa cena de um crime e aí o policial está ali vasculhando e encontra um celular. E diz, ora, veja só que coisa, um celular aqui perdido. Descobrir de forma fortuita um celular. O que eu vou fazer? Ele pode sim acessar, mesmo sem ordem judicial específica. Detalhe, o acesso aqui é restrito simplesmente ao fim de esclarecer quem é o proprietário desse celular ou para esclarecer a autoria do fato supostamente criminoso que está sendo investigado. Não pode ser um acesso com o objetivo de descobrir novos fatos criminosos ou algo do tipo. Mas por que, professor? Isso era muito fácil burlar a regra, não é? Os policiais iam só sempre dizer que acharam celulares na rua. E aí, como achou na rua não é de ninguém, pode acessar e pode descobrir tudo. Então, ficava muito fácil, né? Realmente seria uma regra muito fácil de burlar. Então, por isso essa limitação. Pode acessar? Pode. Achei na rua. Tá bom, pode acessar. Você vai acessar para descobrir algo específico relativo àquele crime, né? Para esclarecer a autoria daquele crime ou para descobrir quem é o proprietário do celular. Ok? 1.2. Em se tratando de celular apreendido na forma do artigo 6º do CPP ou por ocasião de prisão em flagrante, o acesso aos respectivos dados será condicionado ao consentimento expresso e livre do titular dos dados ou de prévia decisão judicial, que justifique, com base em elementos concretos, a proporcionalidade da medida e delimite sua abrangência à luz dos direitos fundamentais à intimidade, à privacidade, à proteção dos dados pessoais e à autodeterminação informacional, inclusive nos meios digitais. Nesses casos, a celeridade se impõe, devendo a autoridade policial atuar com maior rapidez e eficiência possíveis e o Poder Judiciário conferir tramitação e apreciação prioritárias aos pedidos dessa natureza, inclusive em regime de plantão. Então, olha só quanta coisa importante nesse tópico 1.2, né? Então, olha só, aprendi um celular, seja no flagrante ou seja, por exemplo, numa busca e apreensão domiciliar. Eu posso acessar diretamente o conteúdo. Quando eu digo eu estou falando um policial, tá? Só para simplificar. O policial pode acessar diretamente o conteúdo? Não. Ou precisa de um consentimento expresso e livre do titular dos dados ou de uma prévia decisão judicial que tem que ser fundamentada, né? E aí tem que ter elemento concreto, proporcionalidade da medida, enfim. Toda aquela poesia, não é? Que decorre exatamente do direito fundamental à proteção de dados pessoais. Beleza. Qual o problema? O problema é que muitas vezes a demora na decisão judicial pode tornar inefetivo o acesso àquele dado. Seja porque aquilo que se vai descobrir
através do acesso, pode acontecer nesse meio tempo e se tornar inútil a prova, ou seja mesmo porque aquele conteúdo pode simplesmente deixar de existir em virtude da passagem do tempo. Então você imagina, por exemplo, uma situação em que o aparelho pode ser bloqueado remotamente no futuro. Pode ter mensagem com apagamento automático no WhatsApp, aquelas mensagens que após 24 horas, por exemplo, apagam. Então tem que ter uma certa urgência, não é, nesse acesso. E até por isso se impõe esse senso de urgência tanto à autoridade policial quanto também ao Poder Judiciário. E se deixa claro que esse pedido é matéria de plantão. Então, a autoridade policial pode inclusive pedir no plantão o acesso a esse conteúdo, ok? Ok. Ponto 2. A autoridade policial poderá adotar as providências necessárias para a preservação dos dados e metadados contidos no aparelho celular apreendido antes da autorização judicial, justificando posteriormente as razões do referido acesso. E aqui, gente, tem tudo a ver com aquilo que eu já conversei com vocês, não é? Às vezes, demorar a acessar o conteúdo equivale a perder o conteúdo. Então, até por isso, a tese excepciona essa possibilidade de acesso tão somente para a preservação desses metadados. E aí, traz até um exemplo. Então, é possível, por exemplo, comunicar a operadora para que ela preserve os registros de chamadas ou a localização, os registros de localização. Para quê? Para se ocorrer um apagamento remoto, isso não fazer com que esse dado seja perdido. E por último, ponto 3, as teses acima enunciadas só produzirão efeitos prospectivos, ressalvados os pedidos eventualmente formulados por defesas até a data do encerramento do presente julgamento. Então, basicamente, essas teses só se aplicam daqui para frente, tá? Aí tem uma pequena ressalva. Se eventualmente até 25/6/2025 já há o pedido de nulidade da prova decorrente do acesso ao conteúdo do aparelho celular sem autorização judicial, aí nesse caso vai sim ser possível o reconhecimento da nulidade dessa prova. Beleza? Agora, se não tem pedido, até a data de 25/6/2025, não vai ser reconhecida a nulidade e aquela prova obtida mediante acesso ao aparelho celular sem autorização judicial vai ser uma prova considerada válida. Que coisa, né? Interessante essa conclusão, já que a jurisprudência já há muito tempo é extremamente dominante no sentido da impossibilidade de acesso, mas tudo bem, não é? Nesse informativo parece que o STF estava gostando de modular efeitos, então modulou aqui também para não passar batido, para essa tese não ficar achando que é menos bonita que as outras. Então, modulação de efeitos feita. E último ponto, uma teoria foi utilizada aqui para fundamentar um trecho da decisão, e aí eu vou trazer para vocês que é a teoria da autodeterminação informacional. Essa teoria, ela diz que o indivíduo tem o direito de controlar seus próprios dados, inclusive quanto à coleta, o uso e divulgação mesmo em meios digitais. É uma teoria que é oriunda do direito alemão e que foi recepcionada pela jurisprudência brasileira e, inclusive, com a emenda constitucional 115 de 2022, passa a ser prevista expressamente no artigo 5º da Constituição Federal. Então, se cair na sua prova, você já sabe, pode estar lá no gabarito, teoria da autodeterminação informacional. Lembra que ela é do direito alemão e floreia lá, coloca umas coisas bonitinhas que vai dar certo, você vai ganhar os pontos, beleza? Então, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. Deixa aquele like, curte, compartilha e até a próxima.